Bom dia a todos. Então vamos lá, Bom mais um, dia. um dia de estudo do céu e inferno. Estamos no ponto 14 das leis divinas, né? Onde nós deixamos na vez passada. Então vamos lá. Eu vou ler um pouquinho, como sempre, umas 3 linhas, aí a Sueli interrompe, aí a gente para por aí, provavelmente, né? Então vamos lá. 14º ponto, ou 14º. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe efetivamente se, em virtude de seu livre-arbítrio, ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que ela será punida se agir mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de fazê-la compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho, a que chegará cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma falhará e está de antemão condenada a torturas sem fim. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Uhum. Algum comentário aí? Não, apenas que, né, aqui fica claro que a doutrina das penas eternas não condiz, né, com a bondade de Deus, né? É a forma como você vê, né? Quer dizer, se você tem um pequeno mudança aí, né? Se você parte do pressuposto de que somos perfeitos, então tem esse problema dessa pena. Mas se você parte do pressuposto que nós nascemos para poder evoluir até a perfeição, aí muda completamente a visão. Entendeu? É um pequeno detalhe que faz com que você tenha uma visão diferente. Ou seja, e quando ele diz aqui que Deus sabe, né? Se em virtude do seu livre-arbítrio ele tomará. Por quê? Porque são as leis. Quer dizer, ele vai errar. Agora, quando ele vai errar, aonde ele vai. Isso aí não vem ao caso. Cada um vai passar por de uma forma diferente. Mas todos. E eu acho legal nessa parte que ele chega no final dizendo que todo mundo erra, né? Uhum. Ele tem certeza que todo mundo vai errar. Entendeu? E Mas, Mas é justamente por falta porque nós somos criados simples e ignorantes, né? Então justamente. pressupõe que Não, e nós estamos evoluindo. E como é que você aprende? É a questão do aprendizado. Como é que você aprende? Acertando? Não, errando, pensando. Tem todo um processo envolvido nisso para que o aprendizado venha. O erro faz parte disso. É normal você uhum. errar. Você não precisa errar, você pode aprender também observando, né? Posso observar o erro de outro, posso observar como a natureza funciona e aí eu posso acertar sem passar pelo erro. Mas Sim. se errar não tem problema, é o mesmo caminho de aprendizado que você vai passar. Né? Persistir no erro conscientemente é que é o problema. Uhum. É você escolher o erro, vamos dizer assim. Né? Esse é o momento da escolha do erro. De você, não, eu quero continuar errando porque, justamente, aí vem a questão dos apegos, né? Que a gente tem. Esse item aí, Satiro, ele tem várias coisas que nós podemos depreender dele, Hum, né? O principal é o seguinte, o Kardec quer, através desse 14º item, ele está educando, né, os espíritos, né, através desses aí, está educando o seguinte, olha, não existe pena eterna, não existe o castigo, sim. né? É que Segundo ele ponto, expõe o segundo processo. ponto, Deus sabe tudo? Não, Deus sabe o caminho que é feito, o Não, processo. sim, não, mas Deus sabe tudo. Ele tem essa presciência divina? Tem. Agora, qual que é o problema? A gente também não pode cair na coisa, Não, Deus porque o não tem a problema é presciência divina. o problema é educar o espírito a pensar dentro da harmonia universal. Sim. Então, é o seguinte, a partir do momento que Deus sabe tudo, é que também a gente não pode cair no outro oposto, que é, e agora? Aquela frase famosa, né? Seja o que Deus quiser. Já ouviu essa frase aí, alguém? Sim. Ou seja, Você entrega a Deus. é o ser humano inativo. É, E não, aí? Seja o que é Deus você quiser. entregar a Deus o teu destino. Né? É entregar a Deus o seu destino.
Se de um lado você não pode entregar a Deus no sentido, ó, Deus já decidiu, você está condenado. Isso. É o radicalismo dessa ideia. Por outro lado, também nós não podemos cair naquela coisa, Deus já sabe o que vai acontecer, eu fazendo ou não fazendo, já está tudo decidido. Que é a ideia da presciência divina. Não tá. O Conde, eu acho que você fechou o seu... Assim, fechou o seu microfone. som, Sem querer. Não, eu ia falar que a gente não pode cair no oposto, né? Ou seja, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, eu sou um ser, eu sou uma casca de amendoim, uma formiga dentro, no meio de um temporal dentro do mar. É Deus que está me conduzindo, não é assim. Não é. Nós temos que ser educados para entender que, olha, eu fui criado à semelhança dele. Então, eu tenho de criar essas condições dentro de mim, do meu pensar, de que um dia eu sou responsável por tudo que me acontece. Sou responsável por tudo que me acontece do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista dos limites que impõem a situação que eu estou momentaneamente encarnado, não. Não adianta, eu vou fazer, não vai fazer. As condições de que você está encarnado nesse instante não vai te permitir. Mas você tem de tomar que tudo é temporário. Não é a hora de você sair daquele casulo. Aquele casulo é necessário por enquanto. Você pode tentar romper ele. Se não deu para romper, é porque ainda não está a hora de ser rompido. Agora que você, enquanto espírito, você tem de tomar conta e se assenhorear do que você vai ser, isso é válido aqui, a lei é clara aqui, ó. Né? Cai a objeção tirada da presciência divina. Eles usaram a presciência divina para criar o quê? Uma algema. Ó, já está decidido o que você vai ser. Você é um inútil, fica quietinho aí. Deus, sabe aquela coisa de diminuir? Nenhuma coisa nem outra. Aí a presciência, ela é uma previsão, né? Então eu prefiro pensar aí, mais objetivamente, o seguinte. Deus... A questão é a seguinte, você é Deus para saber como é que ele está olhando? Você está olhando do ponto de vista de Deus? Você tem capacidade? Você está ali? Não. Não. Então pronto, você não sabe. Para você, tudo que está acontecendo é um jogo aberto. Você não sabe o que vai acontecer. Não tem pois nada mas aí a presciência divina significa não que existe uma determinação divina e que Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Para mim, a presciência divina é uma previsão do que vai acontecer. Como é que é feita essa previsão? Com a determinação de um processo. Esse processo que está descrito aqui perfeitamente. Você falou. A previsão de Deus é que nem um enxadrista. Sim, mas é um enxadrista. Mas é ele isso. Vai pegar, ele está jogando com você, o cara que é um grande mestre de xadrez. Na hora que você vai fazer a jogada, ele já pensou em 1000 jogadas que você pode fazer. Não, ele está antevendo. Deus, ele fala assim, olha, nesse ponto aqui ele tem tantas opções, mas Sim. A decisão é dele. Mas Deus tem presciência de todas as ele tem uma previsão de tudo que você pode fazer. Então, agora, quem vai escolher o que você vai fazer é você. O que você vai fazer, não. Ele pode até ter uma coisa, olha, eu tenho quase 100% de certeza que ele vai por aqui. E geralmente ele vai acertar, mas pois mas aí é porque eu gosto de tomar cuidado, Conde, com o seguinte, de não levar esse ponto de presciência divina, que não é, para o ponto de Deus sabe o que vai acontecer com cada um. Não sabe. Ele tem uma previsão. Exatamente, o exemplo foi perfeito. Eu sou um enxadrista. Ele é um grande enxadrista. Ele consegue ter uma previsão do que pode acontecer com todo mundo. Agora, para ter essa previsão, por que ele consegue ter ela? Porque existe um processo baseado em leis que são imutáveis. Essas leis não mudam. Entendeu? Então, se você vai errar nesse segundo, ou no segundo próximo, ou daqui a 10 segundos, ou daqui a 2 horas, e aonde você vai errar, em que grau que você vai...
Isso daí ele não consegue prever, porque aí é o nosso livre-arbítrio. É onde a gente é que comanda, não vou dizer o nosso destino, porque passa a ideia errada. A gente é que comanda o caminho que a gente segue. Então eu acho que o mais importante nesse ponto é a gente lembrar que existe um processo baseado em leis imutáveis, e eu acho o xadrez um perfeito exemplo. Ou seja, se eu conheço as regras do xadrez, se eu sei tudo que pode acontecer, eu consigo dominar aquela visão toda do jogo, que tem regras fixas, imutáveis, eu consigo saber todas as possibilidades. Entendeu? Aí, agora, para onde o cara vai escolher jogar, em alguns momentos, qualquer um consegue prever. Em outros momentos, não dá para você saber. Quer dizer, você consegue prever e eventualmente você acerta. Mas pode ser que o cara jogue fora das regras, queira fugir das regras. Aí eu acho que essa presciência, ela também deve estar, assim, eu fico imaginando, bastante associada ao conhecimento que Deus tem em relação às nossas inclinações, limitações e intenções. É que isso muda, né, amiga? Eu acho assim, por exemplo, para Jesus. cada um. Então, ele pode ter uma previsão, porque ele conhece isso. Mas é uma previsão, continua sendo uma previsão. Quando Jesus estava entre nós, ele ficava vendo as limitações ou os potenciais? Com certeza, potenciais, né? Ou seja, ele pode pressentir para onde você vai. Garantir ele não pode. E muito menos ele tem interesse em fazer isso. Acho que esse é o ponto. Ele pressente, ele prevê para onde você vai. Presciência é isso. É pressentimento, é previsão. Não é saber para onde você vai. Ah, mas ele sabe. Claro que ele sabe. Da mesma maneira que o enxadrista sabe. Porque ele vê as possibilidades, ou seja, se ele olhar para o Satiro e falar assim, pô, esse cara não joga nada. Provavelmente ele vai fugir por aqui, por aqui, por aqui. Mas é isso. Agora ele está na frente do Bob Fischer. Aí o cara, bom, esse cara sabe muito. Então, vamos ver. Tem muitas possibilidades que ele pode escolher aqui. Né? Quer dizer, tudo isso é levado em consideração, eu acredito, né? Fala, Paulo. Eu não. Ah, não, foi a Bruna. É a Bruna que... Tá sem áudio, Bruna? No chat. Oi, bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos, perfeitamente. Então, essas torturas sem fim me lembram a questão da angústia, né, que o ser humano passa, né? Dentro da psicanálise, há muito esse foco, né, da angústia do ser. Eu acho que dentro do que a gente vem absorvendo de culturas, né, de encarnação para encarnação, por isso que é tão difícil o ser humano tirar aquilo que está inculcado, que uma é delegar as responsabilidades e a outra lidar com a angústia, porque ele ainda absorve essa questão da penalidade, né, de uma forma muito pesada. E aí a gente vem com esse estudo que eu achei tão bacana, porque ele realmente tira esse peso, porque imagina o tamanho do peso que uma alma carrega, né, de encarnação em encarnação, vindo de culturas que vem falando, né, da penalidade eterna. Acho que por isso que é tão difícil a gente chegar hoje nessa fase que nós estamos e o ser ir compreendendo, né, esse caminho de autonomia, né? Então o que a gente vê muito hoje é a angústia do ser. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho se para vocês seria essa tortura sem fim como uma angústia. Se permite eu falar, no item 13, ele fala assim, no item 13, o anterior a esse, ele explica o que era essa tortura. Então, ele fala assim, depois da vírgula, primeiro porque o espírito inferior não vê o fim de sua situação. Então, é como uma pessoa que, vamos dizer, termina um namoro, ela acha que ela vai morrer, que aquela pessoa é a pessoa da vida dela. Estou dando um exemplo bobo, né? Mas a pessoa se acha no fundo do poço, né? Termina um amor. Justamente. Então, ela não vê o fim da sua situação. Em segundo lugar, porque o espírito é o artífice de sua própria infelicidade, ou seja, ele que mesmo planta a sua infelicidade. E termina ou responsável, né? Melhor do que plantar. Responsável pela sua infelicidade. E termina com compreender que dele depende fazê-lo cessar.
E agora que vem a sua resposta. Quanto mais tempo persistir no mal, mais tempo será infeliz. Então, aí que começa a tortura dele. E seu sofrimento durará para sempre, se ele próprio não lhe puser fim. Então, eu acho que responde essa tortura sem fim. O Kardec, ele é meio progressivo, né? Ele vai pondo os conceitos ao longo do coisa. Ele não poria esse item 14 antes do 13. Sim. E a gente vê o quanto essas ideias são importantes, né? Porque muito dessa angústia, às vezes, por exemplo, uma pessoa que erra, mas que acredita no pecado e no castigo, ela se coloca nisso por um simples erro, né? Ela pode ficar lá, eu errei, meu Deus, eu não mereço nada. É um autocastigo, né, Paulo? Sim, e aí a gente cai naquela situação das pessoas que falam, eu já sou pecador mesmo, então agora pro inferno. Não, mas é interessante essa comparação com a psicanálise, porque assim, a psicanálise ela vai trabalhar com o indivíduo, a personalidade, nessa vida só. Então você vê como essa crença é limitante, né, perante o espiritismo. Ou seja, quando você trabalha dessa maneira, você tem que achar uma solução nessa vida. Só que você não acha. Por quê? Tem dois pontos que são problemáticos. Primeiro, nem sempre eu adquiri esse trauma, essa questão, essa angústia nessa vida. Eu posso estar trazendo de outras vidas. Isso não é considerado, né? Ou seja, o que é que você fez? Aí você vai lá e questiona de todas as maneiras a pessoa. Ela não sabe te dizer o que ela fez nessa vida que trouxe isso para ela. Porque vem de outra vida. Mas como não considera, você fica sem resposta nessa parte daí. E do outro lado, isso é a parte do nascimento do problema. Do outro lado, você tem a solução, que depende de um nível de compreensão, o Conde acabou de comentar até nesse aspecto, que depende de um conhecimento que você vai ter que adquirir. E que não é um conhecimento que alguém pode te ensinar. Aí é o problema do espiritismo, entendeu? Eu não posso te ensinar nada, eu posso te propiciar a possibilidade de você estudar, de você alcançar no sentido de saber do conhecimento. Agora, como você vai aproveitar esse conhecimento ou não, em que proporção, é tudo com você. Aliás, é tudo com cada um de nós. A gente evolui diferente. Então, na questão da solução, novamente, a solução está completamente independente do indivíduo. Então, assim, hoje, o meu entendimento hoje dessa ciência, psicanálise, psicologia, é o seguinte, eles fazem muito parecido com o que a gente faz aqui no estudo. Né? Ou seja, eles ajudam você a pensar, a adquirir um conhecimento que seja sobre você mesmo. Eu vejo dessa maneira, tá? Eu já botei muito pensamento nisso, por quê? Por causa daquela questão, né, que é a única coisa que a gente está tentando fazer, mas ainda não conseguiu, que é a questão do atendimento fraterno. Entende? Ou seja, falando como espírita, eu acho que o atendimento fraterno tem que estar focado não em salvar a pessoa, curar a pessoa, seja lá como for, e sim fornecer conhecimento para que ela possa se desenvolver, evoluir. É o que eu posso fazer. Porque senão é uma ilusão eu acreditar que eu vou conseguir fazer. Então, assim, por quê? Porque essa forma que é feita, ela é limitada. Como é que você vai dar uma solução para algo que você não pode não saber o problema? Pior, e não sabe também pelo que a gente falou, né? Só quem sabe é o próprio indivíduo. Então, isso aí já está, inclusive, na própria ciência. Por mais materialista que ela seja, ela já sabe disso. É o indivíduo que se cura. Não sou eu que curo ele. Entendeu? Mas as pessoas, às vezes, alimentam... Esse problema não vem nem do psicanalista, do psicólogo, é da própria pessoa, que alimenta a crença de que alguém vai curar ela. Você caiu de novo no dogma, que é cultural. Exatamente. Então você tem os dois aspectos aí. E a tortura, essa tortura, eu não sei, para mim clareou muita coisa. Depois que eu entendi, eu não sei se foi, eu nunca sei qual é o grupo que a gente discutiu,
Mas basicamente, acho que foi aqui que a gente discutiu aquela questão de que o foco, né? Do foco, né? Acho que discutimos nos dois grupos. A questão no item anterior de que o espírito, quando está no mundo espiritual, ele tem um foco permanente, né? Ou seja, ele foi. Pois é. Foi Ali em diante, eu vi o ponto de gravidade dessa tortura, que você chamou de tortura, dessa angústia, que a gente pode alcançar. Você imagina você passar, sabe, um tempão absurdo no mundo espiritual só pensando naquilo. Uhum. O presente inteiro, só não é só para você sofrer, mas é por isso que, graças a Deus, a gente evolui no mundo espiritual. Então eu posso aproveitar esse tempo com foco permanente, analisar, e com o conhecimento que eu tenho, e provavelmente com outros que eu posso estar adquirindo. Lembra, eu adquiro o conhecimento observando. Então eu posso observar os outros, provavelmente, de alguma forma. Eu posso estar junto com outros irmãos meus espirituais, posso, da minha família espiritual. Então eu tenho formas de me evoluir intelectualmente. Então eu posso me melhorar lá. Mas, novamente, você pode estar todo dia vendo palestra de espírito superior, não adianta porcaria nenhuma, entendeu? Se você não usar aquela informação, não adianta nada, né? Que é aquela máxima que eu canso de falar. Se ver palestra do Paulo resolvesse, tinha gente que estava 10 anos na minha frente, entendeu? Porque vê 3, 4 palestras do Paulo por dia, mas não resolve, porque ver palestra não resolve, não é estudo. E necessariamente, mesmo sendo estudo, a pessoa pode não querer. Então esse ponto da tortura sem fim, das angústias, é isso aí, é bem isso aí mesmo. A Ariane lembrou bem, no 13º item aí, a gente falou bastante sobre isso daí. Você estava aqui, né, Bruna? Tava, então. Tava. É isso daí. Devagarzinho ele vai... Eu acho que é importante a gente ter claro que a gente vive um processo. Parar de pegar um ponto do processo e querer se apegar nele. Não, você tem que passar pelo processo. Inclusive essa é a ideia que Mesmer traz, né? De que você tem um processo. Quando é que você começa a melhorar? Quando você chega no ponto da crise, que ele chama, né? Aí se a pessoa não está lá ainda, você acelera para que ela chegue na crise. Olha a brincadeira aí. Você não foge da crise, você acelera para que a pessoa chegue na crise e depois ela vai começar a melhorar. É um processo que, se você olhar, é muito parecido com o conceito que Mesmer desenvolveu lá. Kardec, os espíritos estão no mesmo caminho. Por isso que o magnetismo é muito próximo, é irmão né? É uma ciência irmã do espiritismo. Aí, é a mesma coisa. Então, temos que pensar em termos de processo. E não que um item define o processo inteiro. Cuidado, não define. São muitos itens no processo, muitas coisas que interferem. Esse 14º, para mim, ele todo define a questão de processo. Que a gente passa, e eu acho que mais do que isso, ele simplifica, né? Ele diz, olha, eu sei, todo mundo sabe que vai escolher o bom ou o mau caminho, não tem outro caminho, né? Ou é bom ou é mau, né? Que você é livre para escolher, que se você escolher o caminho errado, você vai ser punido, não por Deus, por você mesmo, né? A gente já estudou isso nos pontos anteriores, mas você sabe que você tem tudo para saber que o castigo é temporário. Se você não sabe, um dia você vai saber. Sabe? Daqui a 3 vidas você vai saber. O que são 3 vidas? Nada. 3 encarnações não são nada, entendeu? Perto da quantidade que a gente teve. A gente fala, é muito tempo. Não, calma. Relaxa aí que é muito pouco tempo. Tem muita coisa aí no caminho, né? Pra gente fazer. É interessante fazer essa ideia de castigo com o link do presente, né? De viver o presente no plano espiritual, do caminho que a gente escolheu, né? Também, né? Não tem nada de especial no plano espiritual que vai livrar você disso. Nem piorar, nem melhorar a tua situação. Continua sendo você.
Exatamente você. É muito simples o negócio. E sem dono, né? Sem ninguém mandando na gente. Mais algum comentário desse ponto? Foi bom. Então eu vou pro 15º ponto. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que se poderia fazer e não se fez. Então vamos ler as duas notas, né? 13ª. A alma que peca é a que morre. O filho não carrega a iniquidade do pai, e o pai não carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio está sobre ele. Ou seja, se Adão e Eva erraram, eles que se resolvam lá com o problema dele. Não tenho nada a ver com isso, entendeu? Não tenho nada a ver com isso, entendeu? E assim, a gente não tem nada a ver nem quando, né, com ninguém. O erro do outro é do outro. Você nem pode salvá-lo, nem pode assumir a culpa dele. Você não tem essa capacidade. Não tem essa possibilidade, nem a capacidade, é possibilidade. Correto? Nesse item aqui. O 14º, depois a gente... O mal está em estacionar de forma voluntária e consciente diante da condição natural da evolução do espírito. Assim, perde-se as oportunidades na encarnação, tanto fazendo o mal quanto deixando de fazer o bem. Ou seja, quando eu digo que eu faço mal, eu faço mal. Quando? Quando eu escolho conscientemente fazer uma coisa diferente. Eu estou fazendo mal. Então eu, assim, né, eu estou fazendo mal. Colocando algo, fazendo algo, alguma escolha errada, eu estou fazendo mal. Aí, meu entendimento. Posso fazer uma pergunta, Satiro? Deve. Quem está falando? Eu. Ah, tá. Na verdade, é uma reflexão. Eu frequento uma casa espírita e a gente tem um pronto atendimento online, né? E aí a gente recebe muito caso assim do tipo, principalmente aquelas pessoas que têm um desafio muito grande, é cuidador de um outro, né? E a gente vê muito nos grupos, né? Porque assim, eu vou catando milho, né? Aquele caso que eu vejo que está mais complicado, eu direciono para o ponto de atendimento e às vezes cai a pessoa comigo. E aí aquele caso, por exemplo, o pai é acamado e tem o filho ali como cuidador, quando tem esse tipo, né, de prova assim que é mais pesada, até onde eu entendo, é uma colaboração entre um e o outro espírito, né? A gente tem essa clareza porque já está na doutrina espírita. Mas, para aquele que às vezes está chegando, está desesperado ou veio com uma outra visão, ele sente a vida tolhida, ele se sente punido, né, do seu próprio livre-arbítrio, ele acaba aqui vivendo a vida do outro para que ele não sinta também uma culpa lá na frente de ter abandonado aquela pessoa naquela situação. E a gente pegou um caso assim que eu achei muito grave, que foi o seguinte: era uma família, o pai matou a mãe, né, dessa moça, e o pai, depois de alguns anos, acabou meio que sendo cuidado por ela, né? Então, assim, aí ela me mandou vídeo, mandou um monte de coisa lá, né? E a gente ficou, assim, eu achei uma situação tão grave, né? E, ao mesmo tempo, a filha fica com aquela dor, porque perdeu a mãe, né? E já vinha já com alguns problemas, e assim, estar com o pai, que ela culpa pelo, né, pelo ocorrido, e mesmo assim, mesmo nas imperfeições e nas dores dela, de uma certa forma, ela ainda está acolhendo, né? Porque o pai, ele mal consegue sair da cama hoje em dia, enfim, né? Como é que a gente consegue avaliar com essa ótica nova, né? E até mesmo porque de repente mais à frente eu consiga absorver do que a gente recebe aqui do estudo para mim jogar nos atendimentos que eu faço lá.
Caio. Pergunta. Desculpa aí. Desculpa, eu tava com o É, Tomara aqui em casa falando aqui. Né? é, eu acho que tem que trazer a pessoa para estudar, para entender o que está acontecendo, porque cada pessoa é universo, a gente não pode saber as coisas que aconteceram antes com a pessoa, não dá para saber tudo, né? Eu acho que o Paulo Henrique teve um Eu dia acho que que ele sim, falou acho que a sobre. pessoa tem que entender. Ela que tem que Ele entender. falou um dia sobre Aquele isso, é um né? vídeo que De que a gente acaba sempre se colocando nessa visão de que a gente está ali para cumprir uma coisa com o outro, quando na verdade a gente está ali para cumprir uma coisa com a gente mesmo, né? Isso. E o outro é uma ferramenta, né? E se ele está ali disponível, assim, vamos falar disponível, né? E a gente pode fazer o bem, é uma escolha minha, fazer ou não, né? Porque cai muito nisso, né? A pessoa então, a gente não pode se divorciar do outro que é ruim com ela, porque ela tá junto ali, porque na vida passada ela que foi ruim com ele, e isso cai numa coisa assim que começa a virar uns absurdos, né? E tira justamente a autonomia da pessoa, né? A escolha. Justamente. Então, Paulo, a pessoa tem que entender o que está acontecendo com ela, tem que se compreender melhor, e aí, a partir disso, ela consegue se melhorar e entender melhor, não chega a entender, mas pelo menos vivenciar melhor aquela situação. A gente Sim, pode, acho que a pessoa que trabalha nesse tipo de conforto às pessoas, a gente tem que dar o conforto, mas ao mesmo tempo a pessoa tem que ela entender o que está passando. Não adianta a gente falar, isso aí é chute. O que a gente está fazendo é sim, chute. Não adianta você falar, é por causa disso, porque, sabe? Não, você tem que fazer essa caridade. Não é assim. A pessoa sim, tem que usar a razão, né? Ela sim, tem que entender. sim, É, porque é aquela ideia antiga do silício. é, Não Exato. é a ideia do silício? Exato, é. E sim, aí cai Vão me exato, torturar, e daí é, depois eu vou ganhar o céu. exatamente, é. Tem, a- exatamente, Conde, tem exato. aquelas pessoas, né, que, não, a pessoa está me tratando mal, mas eu vou continuar tratando ela bem. Não, tratando bem A- você vai, agora você não, não precisa ficar em contato com ela, né? sim, mas eu digo É, assim, né, eu vou continuar tratando ela bem porque me sujeitando a tudo isso e de boca fechada, né, aceitando tudo, porque depois lá no céu eu vou ganhar estrelinhas por isso, né? No céu não, você é espírita, no nosso lado. Do nosso Não lado. ai, dá. nosso lado é bom. Não, eu Verdade. esqueço o nome da colônia aqui do sul, cada um tem uma colônia Ah, diferente. cada um tem a sua colônia. Tem uma Eu colônia acho que eu vou diferente. para Rancho Alegre, que eu sou muito cachorro ainda. Eu não ouvi E tudo que você também tem o bônus falou. hora, né? Eu não ouvi tudo que você falou, mas no começo eu estava lembrando de que lá atrás, quando a gente começou o EPT, a gente teve uma meia dúzia de encontros sobre isso. Como é que vai ser feito o atendimento fraterno, que tinha umas 3, 4 pessoas interessadas em fazer, e a gente começou a debater isso daí. E ficou claro, assim, metade queria fazer como se faz nos centros hoje. E aí a gente caía nesse ponto que vocês comentaram aqui no final, que eu não ouvi o seu depoimento todo, desculpe, as pessoas, se você está imbuído dessa visão que não é espírita, entendeu? É uma visão heterônoma, vamos dizer assim, você deve algo a alguém, você está pagando por aquilo, aí você vai navegar onde você quiser aí. Agora, o que a pessoa tem que perceber é sempre a mesma coisa. Sou eu que sou responsável pelo que eu faço para mim. Exato. Entendeu? Ou seja, e se você olhar, não deixa de ser um apego, né? Esse negócio essa caridade de ficar... É muito cômodo eu dizer assim, não, eu sou obrigado a viver dessa maneira, seja lá como for a maneira. É acomodação. Sim. Entendeu? Por algum motivo, não sei lá qual é o motivo que cada um tem, você está se acomodando ali. É como eu dissesse assim, não posso fazer nada, não vou pensar. Eu sou Satiro. isso. Aí você fala assim, mas qual é o prêmio que a pessoa tem? E a acomodação é uma escolha. É uma escolha. Não é uma escolha. imposição. Não, é uma escolha. Porque eu posso passar pela mesma situação e falar o seguinte, porque continua sendo vida. Vou aproveitar isso para poder me evoluir.
de uma forma diferente. Vê? O pensamento é que determina como é que você vai. E eu não preciso estar cuidando da minha, sabe, de um filho meu a vida inteira. Porque ele é deficiente, qualquer coisa. Ele depende de mim. Ele depende completamente de mim. Eu tenho uma amiga minha que vive isso. Depende completamente. Quer dizer, hoje ele deve ter uns 40 anos de idade, sobreviveu até os 40 anos, mais ou menos, né? E quando eu conheci ele tinha 13, 14 anos. E, sabe, e vê, ela não é nem espírita, mas ela tem uma visão de que ela não está perdendo a vida dela ali. Ela aprendeu muito com ele, ela aprendeu muito vivendo a vida que ela vive. Meu amigo, que era o marido dela, aprendeu muito também da mesma forma, entendeu? Ou seja, eles tinham uma visão, mesmo não sendo espírita, de que a vida deles é aquilo. Uhum. Entendeu? Não porque eles buscavam fazer outras coisas, eles faziam outras coisas, trabalhavam, faziam, mas eles tinham essa dependência desse filho em particular. E a família toda tinha essa dependência, né? São muitos filhos que eles tiveram, né? E tinha essa dependência. Todos eles tinham essa dependência. É uma questão de forma de você ver. Isso, entendeu? Agora a pessoa pode ficar revoltada? Pode. É uma oportunidade que ela tem de agir no bem e tirar alguma evolução disso, ou então se apegar, não. Porque vamos lá, se eu não vou me dedicar a fazer o que eu tenho que fazer, o ato do dever que eu tenho na minha frente, ali, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o apego, né? Não, peraí que eu tenho que sair hoje à noite. Minha vida está parada. Eu preciso buscar os prazeres da vida. Eu não tenho mais prazer na vida. Quer dizer, percebe? Quer dizer, não, eu preciso espairecer a cabeça, eu preciso de alegria na minha vida, coisas mais alegres. Bom, já está definindo a tristeza de que ele se sente triste fazendo aquilo ali. Sim. Quer dizer, óbvio, depende do parâmetro de comparação. Então, acho que é bem isso. Na verdade, é diferente, né, Satiro, de uma pessoa que ela está à frente de determinado problema e, de repente, ela acha que aquilo é uma coisa enfim, que ela acha que ela foi até onde foi possível ajudar e que, de repente, naquele determinado momento, ela precisa de ajuda de outra pessoa ou simplesmente mudar o percurso dela, não porque ela está procurando prazeres, mas é porque aquilo se tornou uma coisa excessiva, que nem o Paulo acabou de falar. Existem situações que um casal fica, né, de repente, não vou ficar com aquela pessoa porque Deus quis, porque Deus colocou essa pessoa no meu caminho, aí passa por uma série de problemas graves e tal, e depois ela fala, porque Deus me colocou nessa situação. E, na verdade, não, ela escolheu continuar a ficar naquela situação. Ela poderia ter dito, olha, agora tá demais para mim. Não, e assim, o problema da acomodação não é que você sair da acomodação, porque é um equívoco. Não, nesse caso que você acabou de citar, se eu sair da acomodação, eu vou abandonar aquela pessoa. Não. Não. Você pode fazer exatamente tudo, mas você não se acomodou na vida e procurou um sentido naquilo. Vem cá, essa vicissitude me oportuniza o quê? A me melhorar em que lugar, de que forma? Entendeu? Será que eu não vou conseguir ser mais cooperativo de uma outra maneira, outra situação? Você consegue, entendeu? Quer dizer, assim, eu cansei de jantar com os três. Eu falava, e aí, cara, vamos sair hoje à noite, né? Ele é um cara muito mais velho que eu, foi um cara que me ensinou muito. Eu falava, Satiro, hoje nós vamos ter um jantar com o Conrado. Eu falei, o Conrado era o filho dele, né? Sim. Eu falei, pô, legal. Quer participar? O Conrado gostava muito de mim, né? Quer participar? Eu falei, pá, com certeza, né? Mas o Conrado quer que eu vá? Ele falou, ele adora você, pode vir que ele vai ficar muito feliz. Realmente, ele sorria, não falava, né? Mas ele ficava sorrindo na cama, aí botava ele na cadeira, aí carregava até a mesa, botava vela, fazia a comida que ele gostava para ele e fazia qualquer outra coisa pra gente. Quer dizer, o aprendizado, isso não era uma coisa eventual, isso era normal. Tipo assim, eles tinham 8 filhos, 4 moravam com eles.
na época, né? Os 4 moravam com eles. E 4 eram deles que moravam fora, já eram mais velhos, inclusive um da minha idade. Esses mais novos, saía todo mundo. Ficava só os 2 em casa no final de semana. Fala assim, agora eu vou sair. Como é que os 2 vão sair? Na época eles não tinham enfermeira para ajudar, os 2 não podiam sair, entendeu? Aí um tinha que ficar para cuidar do Conrado. Aí fala assim, hoje a gente não pode sair. Hoje a gente vai fazer um jantar em casa com o Conrado. Opa! E volta naquele fazia cinema em casa, com pipoca, com o Conrado, entendeu? Ou seja, você vive da mesma maneira, você tem os mesmos prazeres, você sabe? Só que você tem limitações? Tem, mas onde é que você não tem limitação? É verdade. Onde é que você não tem limitação? Você viu a oportunidade? Eu gosto de sair com meus amigos sempre. No começo do mês você sai um monte, no final você tá sem dinheiro. Limitação. Sim. Entendeu? Ou então você vai no restaurante, o restaurante não está aberto na hora que você pode. Limitação. Tudo é limitado, tudo é relativo, entendeu? Então você é a forma com que você vê as coisas. Eu penso muito assim, entendeu? A forma ótica. E justamente. E aí o que era para ser uma noite chata para muita gente, né? Triste, enjoada, era uma festa. Assim, tanto que já houve vezes dos filhos falaram, o que vai ter hoje? Jantar, qual o jantar do Conrado hoje? Aí você fala, não, então eu não vou sair mais não, vou ficar pro jantar. Aí não saía, aí a rapaziada ficava pro jantar, ou então convidava os amigos, aí eu quero jantar de 3, passou com, né, eventualmente eu era convidado, 4, e quando você via tinha 12 pessoas na casa para jantar com o Conrado. Olha que legal. Todo mundo trazia os amigos, o namorado, e todo mundo ficava jantando com o irmão, entendeu? E era uma Tudo festa. fica mais leve, né? Então, assim, traz essa leveza para a vida, é a né? forma como você vê. Agora, eu posso olhar e falar assim, meu Deus, uma vez um conhecido nosso, ele olhava dessa maneira pro Conrado, entendeu? Porque ele era todo deformado, eu esqueci o nome da doença, ele né? Da doença que ele tem, que os ossos deformam, os músculos todos contraem, então ele fica todo assim, né? Hoje ele não se move mais praticamente, né? Ele faz fisioterapia, mas os movimentos dele são muito travados ainda, muito mais que antigamente. E aí o cara foi lá ver o Conrado pela primeira vez e o cara ficou assim, sabe, a pessoa fica assustada? Fica assim, você vê na feição da pessoa, eu percebi, ele percebeu, ele respeita, ele falava, não, cada um vê o Conrado como quiser. Então ele não gostava de ver o Conrado, entendeu? Seja lá qual for o motivo. Ele não falava mal, mas ele evitava, passou a evitar. Ele ia para o escritório, que era na casa, mas ele não entrava na casa, para não ver o Conrado. Então, assim, na minha cabeça, isso mostra que ele não conseguia fazer essa transferência. Eu não. Primeira vez que ele falou, olha, eu vou te apresentar o Conrado. Né, que era, na verdade, o 5º filho, né? Desculpe, 5 filhos deles. E 4 foram, 9 filhos que ele teve. E vamos lá, eu já sabia que ele tinha problemas. Quando eu vi o Conrado, a gente casou de uma maneira, entendeu? Assim, casou mesmo. Eu gostei dele, ele gostou, eu conversei com ele, ele fazia assim, um garoto de 13 anos de idade, 14 naquela época, ele balançava a cabeça e a gente conversava, e ele era inteligente, tá? Era muito inteligente. Não era deficiente mental, ele era deficiente físico. E ele conseguia balbuciar. Eu me dei muito bem com o Conrado, entendeu? Eu sei o que o Conrado gosta. Toda vez que eu voltava de Florianópolis, eu levava mel de Florianópolis pro Conrado. Conrado adorava. Aí falava assim, ó, quer ver, Satiro? Aí ele não me via, né? Falou assim, ó, eu vou dar o seu mel para ele. Que dava, ele já sabe que é você. Aí ele chegava com mel, Conrado, hora do mel, tal. Ele dava o mel de manhã, ele gostava de chupar mel, né? E era saudável para ele, aí dava o mel. Quando dava o mel de Florianópolis, ele sabia que eu tava lá. Ele, não sei como, o pessoal falava, Satiro! Aí eu entrava no quarto, ele falava, ficava feliz, assim, mexia todo na cadeira, na cama, entendeu? Pois sabe, assim, ele se comunicava com as pessoas, só que não era uma pessoa normal. Mas ele tinha vida própria. Os irmãos,
tinha um monte, só não tinha namorada, não podia, não tinha liberdade de sair, quer dizer, sozinho, né? Não tinha todo um carro especial. Então, as pessoas têm que ter um entendimento de que a nossa vida não são as coisas materiais que a gente tem. Esse é que é o entendimento mais difícil que a gente tem, na minha opinião. Pelo menos para mim que a minha vida não são as coisas materiais que eu tenho ou que eu faço na matéria. É a evolução que eu alcanço, entendeu? É realmente a felicidade, mas saber identificar a felicidade, não achar que qualquer alegria é felicidade. É sorriso que eu dou, é alegria, é felicidade, não é alegria. Você pode comer um prato gostoso, você tá alegre. Sim. Tá. Assim como qualquer tristeza seja infelicidade, né? Seja infelicidade, justamente. Falei, pô, aí aquilo que você fala assim, pelo amor de Deus, cara, você ficou eu sou uma pessoa infeliz. Por quê? Porque tal coisa aconteceu. Eu falei, putz, grila. Quer dizer, uma vez na vida o cara tá passando por aquilo e já se diz uma pessoa infeliz. Ele tá triste. Falei, cara, relaxa que daqui a pouco você esquece, isso passa e deu, entendeu? Não interessa, você arruma outra garota, você vai conseguir o teu chefe um dia mais alegre, alguma coisa vai acontecer. Mas as pessoas não têm essa compreensão, entendeu? Eu acho que a gente mesmo não tem essa compreensão em vários momentos. A gente diz, tô triste, aí você fala assim, pô, eu não tô infeliz, eu não sou infeliz, eu sou feliz. Mais feliz do que infeliz. Eu tô triste. Eu não consigo deixar de estar triste. Mas isso não é infelicidade. Faz uma distância muito grande, entendeu? Até porque, em último caso, né, tristeza fica para trás, né? Se você não se apegar a ela, fica para trás. Mas é isso daí. A gente tem que ter esses pensamentos, entendeu? Eu acho que é importante a gente considerar. Sim. Bom, ele continua, né? Então vamos lá, vou reler do começo. Cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Responde-se não somente pelo mal que se fez, mas também pelo bem que se poderia fazer e não se fez. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido. Mas aquele que, por sua vez, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sujeita-se a uma pena ainda maior. Rapaz, será que o pessoal que coordena o centro espírita sabe disso? Desculpa, eu não podia deixar de comentar, né? Quer dizer, vocês pensaram mesmo que eu, né? Ou só eu que tive a mente... Só a minha mente que é suja. Eu não entendi, não. Fala assim, é assim, por exemplo, que o suicídio é sempre punido. Mas aquele que, por sua dureza, impele o indivíduo ao desespero, ou seja, tem muito centro espírita que não consola ninguém, né? O Paulo dá excelentes exemplos, e todos nós já vimos, né? Não, meu filho, relaxa que você vai sofrer nessa vida porque você fez alguma coisa errada, não. Ou consolo desgraçado esse, né? Dizer pro cara que, não, realmente, você deve estar sofrendo pouco, porque se tu fez um negócio mal, vai sofrer mais ainda. Pô, precisa... Tem uma historinha não sei que eles contam no centro, que uma comunicação que foi recebida aí, acho que é do Chico, que a mulher... ela vivia um quadro de violência doméstica, e aí o espírito falou, não, aguenta aí, porque na vida passada você foi uma pessoa terrível, e agora você está espiando. Gente, que coisa horrorosa, né? Você prender a pessoa, você não tem sentido isso. Falar, não, você fica aí, de cabecinha baixada, aguentando tudo, porque a vida passada, gente... O pessoal não leu a questão 697 do Livro dos Espíritos, né? Não leu, né? O pessoal desse centro que divulgou uma mensagem dessa, não leu. Não, olha, realmente. O 697, ele fala da indissolubilidade do casamento. Existe? O que os espíritos responderam? Só na matéria existe.
Claro. Né? É lei do homem, não é lei divina. É lei do homem. Sim. Acabou. Acabou. Então tem de aguentar? Não tem de aguentar. Eu tinha quando eu estudava, antes da pandemia, eu estava estudando o livro dos médiuns no meu centro. Tanto que quando eles retomaram, ninguém se lembrou de me chamar de novo. E naquela época, foi quando eu realmente comecei a estudar. Foi antes do EPT, um pouquinho antes do EPT, 6 meses antes. Então a gente estava estudando a Gênese, né? E aí esses conceitos já estavam claros para mim, esse que a gente acabou de falar e tal. Aí no meu estudo do livro dos médiuns, tinha um casal de senhores, 60, 70 anos de idade, que estudavam com a gente. Os dois cegos. Os dois cegos. E eles mudaram para Floripa, mas eles tinham um centro em outra cidade litorânea aqui de Santa Catarina. De vez em quando eles voltam lá para conversar e tal. A mentalidade deles é essa. É de que eles aceitam a cegueira porque eles devem ter feito muita coisa errada na outra vida. Aí quando eu entrei com a teoria do espiritismo, de verdade, eu falei, olha, Kardec disse isso. Todo mundo abriu o olho, como assim? Kardec disse isso? Eu falei, disse. Aí tinha uns 3 lá que já estavam se batendo comigo, né? Uns 3 mais jovens e tal. Mas onde é que ele diz isso? Aí eu peguei o meu, eu falei, peraí que eu vou te dizer. Abri o Kindle. Ó, tá aqui, ó. Gênese, não sei o quê. Gênese autêntica, né? Aí ele correu, pegou a Gênese que tinha lá no centro, que não é autêntica. Ah, mas isso não tá aqui. Eu falei, porque essa Gênese não é a de Kardec. Eu falei, mas na Gênese de Kardec tá aqui, ó. Kardec disse claramente o que faz sentido. O que diz aí? O que diz aí provavelmente está ligado. Eu expliquei. Lê aí pra gente. Ele leu. Eu falei, tá vendo? Dá até para saber o sentido do que está escrito. Tá? Ou ele vai suprimir essa parte, ou ele vai apontar para as questões dogmáticas do materialismo e do catolicismo, da religião católica. Né? E que o espiritismo veio nessa época para combater isso daí. Foi um momento propício para isso. Rapaz, o pessoal pirava na batatinha. Sim, e os ceguinhos também, entendeu? Porque você tirou o chão dos caras. Na verdade, você colocou chão lá, né? Porque não tinha chão nenhum. Eles eram conformados. Sim. Ou seja, pode bater que eu já sei que eu vou apanhar. Tá, mas o que você tira disso na vida? Nada. Você fica ali apanhando e não tira nada. Porque você não muda. Como é uma força externa que está te punindo, a culpa não é minha. Ou eu não entendo qual é a culpa. O dia que eu entender, eu vou mudar. E quando estava dentro deles, quer dizer, se eles não mudarem, eles vão ser tristes e inconsoláveis, porque na verdade eles eram inconsoláveis, porque o tempo todo eles falavam da pena que eles estavam pagando, mas o tempo todo. Eram duas paradas de estudo e lá vem o ceguinho comentar que eles estão pagando a pena. Quer dizer, vai dizer que o cara está consolado? Eu falei, ó, cara, desculpa aí, mas os senhores falam do problema de vocês, não parece que vocês estão consolados. A cada 15 minutos, 20 minutos, vocês comentam que vocês são cegos. Isso todo mundo já sabe. Eu falei, desculpa aí, não é sensibilidade não, mas assim, é vicissitude da vida. Você escolheu passar por isso. Por algum motivo, eu não sei qual é, e nem me cabe saber qual é. Cabe a cada um de vocês saber o que é. E não porque Deus colocou isso para vocês, ou não porque você está sendo punido, alguém né? fez um planejamento, a história do planejamento, né? Reencarnatório, alguém planejou que vocês iam vir dessa maneira. Rapaz, o pessoal ficava rebolando na cadeira. Ah, porque, mano, eu falei assim, olha, nós estamos estudando Kardec, livro dos médiuns, Kardec, então vamos pelo menos ficar em Kardec, entendeu? Aí eles traziam coisas que não tinham nada a ver para justificar. Eu falei, não, isso aí não tem nada a ver com o que nós estamos estudando aqui no livro dos médiuns. Você acabou de falar. Pô, é impressionante. É o que entendeu, Paulo? Os centros punem você, são duros. Sim. E aí você tinha metade da sala praticamente dizendo, não, eles têm que pagar por isso. Mas por isso o quê? Aí a pessoa não sabe explicar. Eu falei, não, pelo que eles fizeram. Mas quem é que pune? Uhum. Aí Deus pune.
Ninguém falava, eles querem se punir, entendeu? Deus pune. Eles erraram. Oh, Ah, então Deus julga. Não, mas eu falei, não, porque no Evangelho diz que manda não julgar ninguém. Aí aqui você está dizendo que Deus julga. É isso. Então Deus é vingativo. Não, o pessoal se perde. Porque se perde mesmo, entendeu? É simples você contra-argumentar. E o ponto é, cadê o consolo dessa brincadeira toda? não, e deixar de Não ver sou. tudo na vida como uma oportunidade, né? Com certeza existe uma oportunidade de despertamento né, de valores, de faculdades da alma, passando por todas as situações, e uma delas é estar na materialidade sem a possibilidade de estar enxergando, né? É uma oportunidade de aprendizado, e não simplesmente, não, porque alguém está te punindo e você tem que aceitar essa punição, porque afinal de contas você foi uma peste numa encarnação passada. Realmente não. Não dá, né? Não dá pra gente fazer dessa maneira, essa brincadeira. Ok, vamos lá. Queria Fala. acrescentar nesse item, no finzinho, né? O suicídio é sempre punido. Lá na Revista Espírita de 58 tem um capítulo de setembro, Problemas Morais, Suicídio por Amor, o Paulo lembra. Lá, o jovem se mata na frente, né? Bom, resumindo, a moça queria acabar o namoro e ele queria voltar com ela não quis, ele foi lá e se matou na porta da casa dela. Aí, ele pergunta a São Luís se a moça carrega o sentimento de culpa, né? Se ela vai carregar depois, se ela vai ser punida, como está aqui. Então, ela sim, se ela impeliu ele ao desespero, ou seja, ela não quis conversar com ele, ela não aparou, ela queria terminar com ele, mas não terminou, foi desse jeito brusco, ela sim, ela vai ter uma pena maior, ela vai carregar aquele sentimento de culpa com ela mais tempo. E ele vai ser a menos, porque aqui ele estava na hora do desespero dele. Por ela ter provocado isso nele, ela carrega essa culpa mais para frente. Segundo, apoia esse parágrafozinho do Kardec, esse episódio aqui, esse relato é bem providencial. Inclusive nesse não sei se eu consegui me explicar bem, que faz um tempinho que a gente estudou, mas é todo mundo que leu esse trecho bate nesse ponto. Mas como ela é mais culpada do que ele? Não é uma questão dela ser culpada. É uma questão do que você falou. Se ela perceber de que os atos dela provocaram nele essa questão, ela pode até ser mais culpada, se sentir mais penalizada. E o erro dela, vamos chamar assim, ser maior, entre aspas, ou seja, ela agiu mal e esse mal afetou diretamente uma pessoa que estava relacionada, entendeu? Afetou, poderia afetar, né? Ele poderia não se deixar afetar por isso, mas ele se deixou. Então ele também tem culpa na parada, mas o dela foi maior. E ele se perdoou rapidamente e ela pode ser que não. É claro que ela não fez isso pensando, eu vou fazer isso para ele se matar. Não, pelo contrário, não fez. Ela não fez isso para provocar a morte dele. Mas ela podia ter sido diferente, ter agido com menos dureza, né? Como ele usa essa palavra aqui, sua dureza. Então, se ela tivesse sido menos dura com ele, talvez ele não tivesse feito suicídio. Então, a gente tem que pensar bem também aquilo que a gente provoca nos outros, né? Não só assim, ele que responsabilidade dele. Não, a gente pode provocar certas situações nos outros também. Então, a gente tem uma certa responsabilidade sobre os outros nesse sentido, não no sentido de estar pagando uma pena e tarará, mas a gente tem uma responsabilidade de como a gente trata o outro, né, também. Uhum. Nós nos influenciamos mutuamente, né? Então, qual é o tipo de influência que eu tô despertando no outro? Exato, precisa ficar atento. E daí entra a questão do ato do dever, percebe? Ela não exerceu o ato do dever, ou porque pode ser que ela não saiba, não foi proposital.
ela simplesmente não domina nessa parte o conhecimento, então ela não fez o bem. Entendeu? Se ela fizesse o bem, qual seria fazer o bem? Como você falou, de repente abre a porta, conversa, olha, já conversei com você, vou conversar de novo, por isso, pá, pi. Então, assim, eu não sei, me desculpa qualquer coisa, mas não é por aí, eu não quero mais. É uma forma. A outra forma é não falar nada para a pessoa, some da vida dela, e quando ele bate na porta, ela fica trancada e finge que não está em casa. É uma outra forma. Quer dizer, né? Ou seja, aí ela fez o mal o mal para ela mesma por não fazer o bem, não ter o ato do dever aí, como o Espírito Santo. Exato. Ela não fez o bem. Ela sabe deixou de fazer o bem. Não, ela aí o grau que ela sabe ou não, a gente não sabe, mas com certeza isso vai penalizá-la, entendeu? Os resultados daquilo, ela pode falar, poxa, eu poderia ter feito diferente. Mas ela vai ter a punição de si própria, ela se pune se ela identificar que ela... Justamente. Então, aí depois se foi consciente, se isso foi consciente. Se não foi consciente, ela vai passar mais levemente por isso. Ela pode ter um sentimento de culpa, mas ela não sabe claramente, provavelmente, o que é. Agora, se ela sabe exatamente que ela poderia conversar com o cara, falar, tô de saco cheio desse cara, não tô nem aí, deixa o cara pra lá. Isso não é fazer o bem, é escolher não fazer o bem. Porque ela não tá fazendo por ela, tá fazendo porque é o certo a ser feito, entendeu? Sim. E não que é porque é fazer o bem para ele, é o certo a ser feito, é conversar com as pessoas, é colocar claramente seu ponto. Com todo mundo. Sim. Aí depois o Kardec evoca o cara que morreu, né? O suicida. Isso. Aí ele fala assim para ela, não, ela não era má pessoa. Ela só não quis falar comigo, ela não era má pessoa. Justamente. Então ele acha que ela não vai sofrer tanto porque ela não era má. Ela não fez aquilo premeditado para ele que se dane. Ela fez pensando assim, eu não quero mais saber dele. Ela era boa pessoa, mas ela não queria mais ficar com ele, só isso. E foi muito interessante esse caso aí, porque a gente vê a questão da punição, né, que se diz do suicida, mas ele próprio falou, não, foi melhor assim, eu fiz um erro, foi no calor da emoção, mas foi melhor assim, senão eu ia ter você vê que ele se arrepende, né? Acho que ele se arrepende. E eu ia ficar fazendo ela ficar sofrendo, então deixa eu você percebe, olha que engraçado ele veio a cabeça agora, ele se arrepende e começa o caminho até a reparação, que vai alcançar a virtude dele. E ela vai pagar para ele de que maneira? Se ele já está em outro lugar, já foi adiante, já foi embora. É por isso que não faz sentido. O sofrimento dela, entendeu? Ela vai viver o sofrimento dela e ele escolheu não viver um sofrimento. Não faz sentido. Eu assumo o equívoco que eu fiz, foi um erro me suicidar, eu perdi oportunidades, não vou fazer mais isso. E rapidamente se arrependeu. E começa, eu vou entender melhor isso, e fica até ao ponto de ficar com pena dela, o que não adianta nada, né? Gosto de ficar com pena dela, é resquícios católicos que ele deve ter na vida dele. Não adianta porcaria nenhuma, porque ter pena dos outros não resolve nada. Ela é que tem que resolver-se. Aí, quer ajudar? Conversa com ela, o que a gente tem falado aqui o tempo todo. Interessante isso que você disse, Satiro, porque não tem sentido essa coisa de ter que pagar para alguém. Isso. Mas aí não tem. É porque encaixa certinho na lógica, que as pessoas não conseguem perceber. Eu falei, agora eu vou dizer porque... Oriane, cita qual é o artigo, o ano e a revista, por favor, para o pessoal. 1858, setembro, problemas morais, suicídio por amor. É bem bonitinha a história. Isso. Aí eu vou só ler duas respostas, se vocês me permitem, que é bem isso que o Satiro falou. Aí o Kardec pergunta para ele, compreendeis mais tarde o que fez? Aí ele assim, sim, quando estiver desembaraçado. O que fiz foi muito ruim. Devia tê-la deixado tranquilo. Fui fraco e sofro as consequências. Como vedes, a paixão leva o homem à cegueira e o cometer erros absurdos. Ele só compreende quando é tarde demais. Aí o Kardec pergunta de novo, disseste que sofreis as consequências. Quais as penas que você sofres hoje? Aí ele fala assim, errei abreviando a vida, não devia tê-lo feito.
Deveria resistir em vez de acabar com tudo prematuramente. Por isso sou infeliz, sofro. É sempre ela que me faz sofrer. Quer dizer, ele fica com o pensamento fixo, né? Parece-me estar ainda à sua porta. Que ingrata! Não me faleis mais disso, por favor. Não quero mais pensar, pois isto me faz muito mal. Adeus. E aí acaba a comunicação. Então ele está no caminho. Ele está que fazia pouquinho tempo. Mas ele não Fazia tem pouquinho a compreensão. tempo. Ele não tem a compreensão. Fazia pouquinho tempo que ele tinha morrido. Sim. Mas E vai estar na própria, na página 337, começa a contar o caso aqui na própria obra do Céu e Inferno, né? Você disse o mês também. Ah, tem no Céu e Inferno? Tem no Céu e Inferno? Não sabia. Beleza. Isso. Pronto. O completo está lá na Revista Espírita. Perfeito. Muito bem lembrado. E você vê, perfeitamente viável, né? Tem um caso narrado na revista exatamente numa situação que ilustra exatamente isso. Que é o que nós vamos estudar na segunda parte da obra, né? São os casos que ilustram tudo isso que a gente viu aqui. Acho que dá para fazer mais um aqui. 16º. Não ocorre o mesmo segundo a doutrina vulgar do inferno. O inferno é o mesmo para todos. Nele, o culpado de uma única falta sujeita-se ao mesmo suplício eterno de quem cometeu milhares. Se não fosse assim, o inferno não seria mais o inferno, por haveria almas menos infelizes do que outras. Daí eu tenho uma nota aqui. O Espiritismo demonstra o conceito de graduação e proporcionalidade da sensação de felicidade ou infelicidade do espírito, relativamente às suas qualidades boas ou más. Mas sempre a infelicidade é temporária e a felicidade suprema é o destino de todo ser. Né? Quer dizer, cada um cultiva para si o inferno. E assim... dentro de si próprio, né? Não, e ele acho que ele bota também que você não, por comparação, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque cada um não está na sua gradação, de acordo com o que fez. Entendeu? Ou não fez, né? Fez ou não fez. É isso basicamente daí. Então, essa punição, ela é gradual. Quanto mais você persistir no erro, maior ela vai ser. E você não pode atribuir a pena de um para outro, entendeu? Uhum. Não existe isso. Não dá para você criar uma pena para todo mundo que fez isso, entendeu? Ou colocar no mesmo lugar todas as pessoas. Não dá para pôr. Que se você olhar, isso é uma das coisas que as religiões fazem, né? Elas classificam. Se você fizer tal coisa, tantas Ave Maria e tantas Pai Nosso. Não, mas é uma medição. Aí o padre já sabe, você roubou o beijo da garota, tá? Ave Maria, Pai Nosso. Não sei quantas. Você tem já uma medição em várias fórmulas que a igreja, que as religiões criam, não é só a igreja católica. Você vai ver isso em todas as religiões, entendeu? Você vai ver esse tipo de discurso em todo que é lugar. Mas não dá para você conseguir atribuir uma pena justa para ninguém. Você já pensou nisso? Como é que eu vou atribuir uma pena para uma pessoa? O conceito de pena não é uma questão de justiça, né? Não tem porque... a pena existe. A pena existe. O problema é a forma, né? Eu posso me atribuir uma pena. Só eu posso me atribuir uma pena. Eu não posso atribuir aos outros. Eu posso atribuir a mim mesmo. O outro atribui a ele mesmo, e não a mim, e nem a mais ninguém. Então, assim, a gente pode ver como pena, ou nós podemos ver como um desafio para que a gente possa sair, né? Para que nós possamos despertar valores da alma para poder justamente... Uma forma de construção. Uma forma de construção. Você pegou o caminho errado. Eu tô tentando te ajudar. E você está insistindo em ir para o caminho errado. Eu vou continuar tentando te ajudar. Imagina a gente chegar lá no plano espiritual e perceber que, de novo, nessa vida eu fui lá e incorri no mesmo equívoco. Aí você fica falando assim, eu preciso planejar alguma coisa para mim mesma, para que eu consiga
perceber outros caminhos, perceber que isso que eu estou fazendo sistematicamente ao longo das vidas não faz sentido. E aí eu acho que o espírito, né, tendo uma visão mais ampla da realidade, ele consegue colocar para si alguns desafios que hoje, quando a gente está aqui na carne, acho que é muito pesado, ou que, né, enfim. Mas que é uma oportunidade, simplesmente, de estar modificando a si próprio, né? Tem a história também da praga de mãe, né? Que eu vejo vários, assim, é por isso que minha vida tá assim, porque minha mãe me jogou uma praga, porque dizem... Enfim, você vê como uma coisa é tão complicada, e você vê, assim, tipo, 80 comentários falando, todo mundo ali se sentindo meio punido pela mãe, né? E não tem, se tivessem essa clareza do que a gente está vendo aqui, gente, acabava com isso rapidinho, né? Você vê como se resolve rápido? A coisa é tão simples, acho que é isso que é o medo das pessoas, porque é uma coisa tão simples, mas tão simples, que para ela se estranha, porque ela está acostumada a carregar aquele peso gigantesco. Aí é quando cai esse véu dessa ilusão que ela colocou para si, né? E ela olha, meu Deus, por que eu me puni tanto, né? Então, olha só como vai tirando da frente, né? Tem 2 pontos. O outro lado é o seguinte, quando você está colocando a causa do mal que lhe fazem fora de você, você não pode fazer nada. Você tem que se consolar. Ou seja, você para de procurar o problema que está dentro de você, o erro que você cometeu. Porque eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um ser perfeito. Eu sei tudo sobre a vida, afinal de contas eu já tenho 14 anos de idade e já sei tudo sobre a vida, entendeu? E eu sei quais são as escolhas perfeitas, quem é minha mãe para saber quais são as escolhas perfeitas. Não é esse o discurso? É exatamente esse. Ou seja, eu não posso fazer nada, porque ela quer me punir. Me fez uma praga de que eu vou me dar mal. Não é praga, é presciência, entendeu? Assim, eu tô olhando que você tá indo a 150 km por hora em direção ao muro, vai se espatifar, entendeu? Eu acho que é nesse sentido a presciência. A mãe olha nesse sentido, fala assim, olha, com a experiência de vida que eu tenho, posso até estar errado. E às vezes a gente fica errado, né? Às vezes a gente erra, porque a gente não sabe tudo. Lógico. Mas... olhando, eu falei, olha, se eu fosse você, eu pisava no freio e mudava de direção, entendeu? Ou reduzia a velocidade, mudava de direção para a direita ou para a esquerda, mas se tu continuar nessa reta, nessa velocidade, daqui a pouco não vai adiantar fazer mais nada disso, você vai se arrebentar. Aí não chora, entendeu? Não, isso é praga. Tá bom, então é praga de pai. Fazer o quê? O que eu vou fazer? Entendeu? É praga. E pega. Não pega. É só qualquer pessoa vai lá, vai olhar e vai ver. Isso daí. Isso é excesso, é o que eu digo, é um pouco mais de conhecimento, né? Que a gente tem às vezes sobre o outro. E às vezes não tem, né? Não quer dizer que é porque é mais novo que a gente sabe tudo, que é mais velho, né? Até porque idade não se mede numa personalidade que a gente vive, sim no tempo aí. Então... mas é basicamente isso daí, né? É engraçado isso. Né? Eu acho que a gente... falta pouco tempo. Bom, vamos fazer... Só uma coisinha. É engraçado como... Engraçado, né? Kardec falou isso no primeiro item. Falou quase ao longo de quase em todos ele fala isso, né? Que a gradação depende da pessoa, depende de cada espírito, né? Ele fala isso quase em todos. Então, Ariane, eu acho impressionante essa questão, porque é literal, que não existe uma fórmula, né, de que você fez tal coisa, então é assim que você vai passar. Para mim, ele afasta completamente essa ideia, gente, de causa, de karma. Sim. Ele coloca tudo, que o cristão, o católico, coloca tudo na mesma panela, né? Ou é bom ou é ruim, ou vai para o inferno ou para o céu. E aqui não, ele dá as gradações, então, aliás, a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas a situação de cada um depende do indivíduo.
Eu vou Por isso que conectar o atendimento das pessoas, quando a gente vai fazer esses atendimentos fraternos, vai consolar alguém, você não pode especificar, né? Porque você não sabe os antecedentes todos, assim, o crime de outras vidas, de outras coisas que ela fez, não dá para você saber. A gente não sabe nem a nossa. Ariane, você disse uma coisa, acho que no comentário da Bruna, que eu acho que faz todo sentido. É convidar para estudar, porque a única pessoa que pode responder é ela mesma. Ela vai saber. Exato, Feliz. Às vezes ela faz uma reflexão, ela fala, nossa, será, né? E aí abre um horizonte para ela que ela não tinha enxergado. Aí ela começa a tratar daquele senhor, ou não tratar mais ele, é a opção dela. E ela vai entender de outra forma, sabe? Que ela não precisa fazer aquilo, só ela vai fazer se ela quiser. Se ela quiser. Né? O Satiro fica falando isso o tempo inteiro pra gente, só faz o que se quer. Só faz o que você quer. E de repente ela consegue descobrir o motivo pelo qual ela faz. Não, e assim, essa cultura, perceba qual é a cultura que nós vivemos. E para atrelar isso que você falou, foi exatamente o que a gente fala quando a gente hoje conversa sobre o bem e o mal. É o duplo princípio do bem e do mal. É a dualidade. Então a cultura que está implantada nas sociedades, devido também às religiões, não vou afirmar que é só pelas religiões, mas as religiões são fortes nisso. Você vive na dualidade. Então, ou é ou não é binário. O mundo é binário. Tem muitos discursos filosóficos explicando que o mundo não é binário. Não sei se vocês já viram. E tem muita gente que vê esses discursos que não são nem espíritas. Não é nem um discurso espírita. É de outras filosofias. Que falam assim, mas eu não consigo compreender isso. Por quê? Porque a pessoa está apegada à ideia de que se não é certo, é errado. Aí você vem e diz todo um discurso sobre não existe certo e errado. Não existe, porque não existe. Não. Parte das vezes a gente usa o termo, mas não existe certo e errado. Depende da situação. Né? Quer dizer, é um gradiente, né? Você tem que quebrar essa cultura, esse conhecimento dessa dualidade. Quando você quebra, aí você começa a enxergar que realmente não existe dualidade. Aí a beleza da coisa, vem o espiritismo com a teoria moral da autonomia e mostra, tá vendo? Se você fizer o bem, você só faz o bem. A escolha que você pode fazer é porque você ainda não compreende o que você tem que fazer. Você está aprendendo ainda. Ou você compreende um pouco, aí percebe? Ou você compreende. Aí é o que o tempo inteiro eu fico enchendo o saco. Falei, cuidado. Quando você adquire uma virtude, ou começa a adquirir uma virtude, porque é gradual, entendeu? Você não está salvo porque fez aquela virtude. Porque tem gente que pensa assim, eu já sou virtuoso, pronto, resolvido o meu problema, qual o caminho, onde é que eu pego o ticket para entrar no céu, entendeu? Onde é que eu pego o ticket para... Onde está meu jatinho? Onde é que está meu jatinho para ir para o mundo superior, entendeu? Pois é, porque você percebe, assim... Eu percebo, eu posso estar errado, mas eu percebo muitas pessoas pensando assim, entendeu? Olhando dessa maneira. Não, eu já resolvi esse problema. Pronto, eu sou um ser perfeito, praticamente superior. É por isso que eu tô aqui para ajudar vocês, entendeu? Eu tô aqui no que? O que você precisar, nós está aqui, entendeu? Para te ajudar. Né? Nós é pobre, mas é sábio. Pronto, resolvido o problema, entendeu? Assim... não faz sentido. Quer dizer, esse é o aspecto que as pessoas parecem não querer compreender, seja lá qual for o motivo, é que existe uma gradação, é um caminho, é um processo. Voltamos à questão do processo. É um processo. Mas é um só. Não é um só. São vários processos que você vai passar. Em cada um você está num lugar. Tem uns que você nem começou a fazer ainda. Tem uns que você já acabou. E tem vários que você tá, né? Quer dizer, não, eu já me arrependi. Bom, como eu me arrependi, vou escolher uma prova. Já cumpri a prova. Pronto, agora eu adquiri a virtude. Já fiz a reparação. Coisa mais fácil. Vamos ao próximo Como se fosse uma meta. Não, é como se... mas
Não, inclusive assim, só para você ver como o ser humano é engraçado, né? Quando eu falo de meta, eu trabalho com consultoria em vendas. Quando eu falo de meta para vendedor, eu falo que isso é um processo. E é um processo mesmo. É a mesma coisa. É um processo. Você não chega lá porque você quer chegar lá. E não é uma coisa assim, pá, pum, faz o contrato, entrega, assina, ganhei a venda. Não, meu amigo. Você vai tomar um monte de não, vai perder um monte de venda se você não fizer o processo. Agora, se você fizer o processo, você aumenta as suas chances. Mesma coisa. De você chegar lá. Exatamente a mesma coisa. Então a meta também pode ser vista da mesma maneira. Não, meta é uma coisa que eu cumpro muito bem. O cara faz naturalmente e cumpre a meta. Mas ele não sabe como está cumprindo a meta. Entende? O mérito não vem junto. Porque eu chego para ele e falo assim, então agora você pega isso daqui, vai lá e cumpre. Aí ele não cumpre. Eu falei, por que você cumpriu e por que você não cumpriu? O cara não sabe se explicar. Às vezes ele faz, às vezes não faz. Tem uns que fazem sempre. É natural nele, por algum motivo. Digamos que ele adquiriu a virtude naquele aspecto, naquele processo. Mas ele tem outros processos que ele não cumpre, entendeu? Você tem isso aqui, isso aí eu não gosto de fazer não. Aí o cara não cumpre aquele processo e cumpre a meta. Sabe? E às vezes isso não funciona dessa maneira. É a mesma coisa, ou seja, a gente tem que embutir, eu acho, a ideia. Primeiro, não tem dualidade. Segundo, é gradativo. E o mais importante, depende de cada pessoa. Não dá para estabelecer uma gradação que todo mundo vai seguir. Não, é gradativo para cada indivíduo, na proporção que ele é capaz de fazer, de realizar, de aprender. Assim, porque aí fica mais fácil de você compreender o que você está passando. Não sei, eu acho isso, entendeu? Senão, você cai no dilema. Você fica, não, mas como é que eu faço? Eu falei, pois é, você tem que aprender. Se você não acredita no processo, por que você vai colocar esforço para aprender o processo? Já se perguntou isso? Se você sabe o processo, como é que você vai colocar esforço para aprender a fazer o processo? Você nem sabe que tem um processo. E qual é o processo? Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente deve estar seguindo, né? Nessas idas e vindas. Nessas idas e vindas. Né? Eu acho que deu mais ou menos o nosso horário, né? Já deu, sim. 11h30. Paramos no 17º. Então, isso. Próximo. No dia 2. Paramos no 17º. Joia. Muito bom, como sempre, nosso estudo está indo muito bem. Né? Acho que nesse ritmo nós temos uma possibilidade de salvar a Sueli nessa vida ainda. Ela está começando a entender algumas coisas, né, Ariane? Ela está indo bem, ela está indo bem. Acho melhor você não colocar isso como objetivo. Não estou botando como... Não é Deixa objetivo. Isso é Sueli, qual cidade que você mora? É uma esperança. Qual cidade que você mora, Sueli? São Paulo. Ah, São Paulo mesmo? São Paulo. É. Todo mundo é de São Paulo, né? A Bruna não sei. Não, é porque aquele dia que ela fez o tour, a segunda parte da aula fazendo o tour. Ah, sim. Ah, sim. Olhando, eu falei, pô, já vi esse lugar em algum lugar. Pois é, São Paulo. Eu passei aqui na Domingos de Moraes, Avenida Paulista, 23 de maio, por isso que você conhece mesmo. Ok, bom final de semana aí para quem não vai à tarde, quem vai à tarde, até mais. Bom estudo, Até mais, gente, pessoal. obrigada por tudo. Tchau, Foi pessoal. ótimo. Valeu a aula. Obrigada. Bom Até mais, demais. pessoal. Tchau, Bom tchau. demais. Bom fim de semana. Para todos.